Num dia, um alimento é o maior vilão do mundo. O ovo dá ou não dá colesterol? No outro dia, ele vira o melhor amigo. As pessoas já começam a indicar eles para tomar café, almoço, janta. E no meio disso tudo tá aí você, não sabendo o porquê que a ciência ela muda tanto. O porquê que hoje um alimento que é considerado mocinho para o colesterol, antes foi vilão para o colesterol. Mas eu digo mais. Afinal, Edinho, o próprio colesterol, ele é vilão ou ele é mocinho? Eu posso ter muito colesterol na corrente sanguínea ou eu obrigatoriamente tenho que ter ele baixo? Será que medicamento é só coisa da indústria farmacêutica para te vender mais? Ou ele não presta mesmo para nada? Vamos conversar sobre isso no episódio de hoje? Vamos lá, falar tudo sobre o colesterol, tipos de colesterol, para que ele serve e o que ele faz com a tua saúde, ou possivelmente, né? Ô, vamos falar tudo, cara. Deu uma pressão agora, hein? Não? Tá, vamos dar uma resumida. Vamos dar uma resumida, é claro, né? Pra gente falar, inclusive, com a linguagem leiga e com analogias que eu sei que vocês adoram. Então, vamos começar com essa analogia para que você entenda. Porque quando o médico ele pede lá uma bateria de exames, o colesterol tá sempre presente. E às vezes a gente confunde um pouco o que é o quê, o colesterol do bem, o colesterol do mal. Se eu tenho colesterol do bem alto, tá bom. A gente geralmente pensa dessa forma. Mas não é tudo muito bem assim, tá? Eu quero explicar através de uma analogia e depois dessa analogia a gente vai falar 5 pontos para te ajudar a cuidar do seu colesterol na sua saúde. Tudo certo? Posso começar com a analogia então? Vamos, mande, Tá liberado? Não tem nada para falar? mande, Porque daí agora eu vou engatar, né? Engatar. Falando em capricha. engatar a marcha, vou fazer a analogia de caminhão, tá, gente? Caminhões, tá? Então vamos lá. Quando a gente se alimenta, o alimento gorduroso ou o excesso de alimentos de carboidrato, ele vai virar gordura no nosso corpo. E lá é o nosso fígado que acaba decidindo isso. E quando ele chega lá, ele vai lá para o fígado. E o fígado é como se fosse uma central de distribuição. Ele vai formar alguns caminhões. E esses caminhões, eles vão levar partículas de colesterol. Existem os caminhões LDL, que são considerados o caminhão do mal, o colesterol do mal. E existem os caminhões do HDL, que são os caminhões que vêm ao contrário, eles fazem um caminho contrário, meio que limpando as artérias. A gente também tem um caminhão do VLDL, que é um outro tipo de partícula de colesterol. Lembre-se, é partícula grandona, é um caminhão, tá? E cada caminhão, Edinho, ele carrega o colesterol, e ele ganha uma placa, como se fosse uma placa, que é uma apolipoproteína, tá? Pensa dessa forma, ele ganha uma placa, tá? E essa placa, que é a malvada, que ela pode ajudar na criação de placas de colesterol lá na sua corrente sanguínea. Então imagina que a sua corrente sanguínea, saímos do fígado, a sua corrente sanguínea é o asfalto. Pense comigo, esse asfalto tá lisinho, qual é a chance do caminhão dar problema e virar? Quase nenhuma. Engalhar. Não vai engalhar, ele vai, ó, seguir firme. Agora, se o teu asfalto, ele tá cheio de buraco, todo inflamado, todo quebrado, qual a chance desse caminhão cheio de colesterol virar? Muito grande. Essa analogia que eu fiz do asfalto, ela é muito importante, porque por mais que você tenha um controle de colesterol, mas você tem muita lesão em endotélio, o que é endotélio? É a parte de dentro do vaso. Você tem muita lesão ali, você vai e o caminhão fica passando muito ali, fica passando. Qual a chance de fazer placa? Muito grande. Daí vai cair colesterol ali, o caminhão vai engalhar ali e ele vai ser oxidado. Os macrófagos, que são soldadinhos, que ficam ali, eles vão olhar aquilo ali, eles vão querer, não é para ficar esse caminhão aqui, vamos destruir esse caminhão. E ele começa a grudar o caminhão no asfalto, para tipo assim, vamos fazer ele virar um asfalto. E é assim que vai nascendo a placa. E quanto mais caminhão vai engalhando ali, mais placas a gente vai tendo. Então a gente depende da placa ser ruim ou não, a gente depende da quantidade de caminhões andando ali ou não, e por quanto tempo que eu tenho muitos caminhões andando ali.
Isso é muito importante para construção de placas. Então, aqui eu já quero destruir o primeiro mito, tá? Hoje, isso acontece muito na ciência, e talvez seja algo muito comum. Meu pai fala muito nisso, né? A gente tem uma tendência de extremismos, tanto para cima quanto para baixo. Então, antigamente, o colesterol é malvado, malvado. Agora entrou uma nova seita de colesterol é bom, é perfeito ter colesterol, né? Podemos ter níveis altíssimos de colesterol que não tem problema. Tem problema sim. Tem problema sim, tá? E às vezes os meus pacientes, Edinho, eles se frustram um pouco comigo. E eu já quero deixar isso claro aqui agora. Porque como eu sou uma médica de vitamina, mineral, de estilo de vida, que cuida da saúde antes de eu cuidar do remédio, quando eu prescrevo um medicamento, eles ficam frustrados comigo. Tipo assim, meu Deus, a Júlia, né? Ela virou do outro lado. Não tem lado. Não tem lado. Cuidar da tua saúde não tem lado. Acontece que se você já tem lesão em endotélio, há muito tempo tem colesterol alto, tá exposto a esses caminhões. E daí o caminhão pode ser menorzinho, pode ser maiorzinho, eu não sei o tamanho específico. Por isso que eu peço a ApoB. Eu peço no exame de sangue a placa. Quero ver qual a placa do seu caminhão. ApoA ou ApoB? Gosto de pedir também. Então, você já tá ali com a ApoB alta, exposto ao colesterol alto, tem lesão. O que causa lesão? Tu sabe essa, né? O que o teu pai tinha que foi que causa lesão? O que causa lesão em endotélio? O que teu pai tinha que foi que causou a lesão dele? O fumo, né? O tabaco? Exatamente. Tá. A dúvida da pergunta era sobre as coisas que causam Isso, ó, o fumo causa lesão. O fumo é terrível, né? Pressão alta causa lesão. O fumo, principalmente, né, Júlia? Até eu acho que é legal a gente enfatizar isso, porque o fumo, ele faz com que a nossa artériazinha, ou o caninho, a parte de dentro do endotélio, fique mais rígido, fique mais duro, daí não tem essa malemolência aí pro fluxo, daí acumula placa, enfim. Aí bate ali, lesiona. E rompe, rasga, né? Que foi daí que aconteceu com o pai. daí começa a fazer esse movimento. Pensa lá no asfalto, tu começa a machucar o asfalto, daí quando o caminhão... E assim, ó, tem muito colesterol, eu tenho um fluxo de caminhão passando muito. Então, não dá nem tempo do próprio endotélio se reconstruir. Porque a gente tem, nosso corpo, ele é extremamente inteligente, ele consegue se reconstruir em muitas coisas. Se a gente dá tempo pro corpo, ele consegue, só que às vezes a gente não dá tempo. É uma pressão alta que tu não tá tratando, é um cigarro que tu não tá parando de fumar, é uma exposição a carboidratos refinados, porque o excesso de carboidrato, quando ele bate lá no fígado, o fígado não tá dando conta, ele transforma em triglicerídeos. E o triglicerídeo, ele também vira uma carga desse caminhão. Não só o colesterol é a gordura, tá? O colesterol é extremamente importante para muitas coisas do nosso corpo. A função hormonal é totalmente dependente do colesterol, né? Então é por isso que virou essa seita do falar bem exageradamente do colesterol. E eu entendo, o colesterol é importante para fazer hormônios esteroides. Esteroides significa que eles são de origem de ésteres, que é gordura. A gente precisa do colesterol para fazer a parte de fora das células, que elas são camadas lipofílicas, né? Que elas precisam de gordura. A gente precisa de colesterol para muitas coisas. A gente também não pode não ter gordura no corpo. A gente também precisa da gordura. Só que o excesso de colesterol zanzando na corrente sanguínea vai fazer placa. E o que a placa causa? Meu Deus, aí o buraco é mais embaixo, né, Júlia? Muita gente não dá devida importância. Essas placas aí, com o passar do tempo, elas podem se soltar, né? E elas vão... Tu imagina assim, geralmente ela acumula ali, ou a gente consegue perceber o acúmulo dela, principalmente com ultrassom e tal, porque essas artérias têm um calibre maior, correto? Então as plaquinhas vão acumulando ali, deixa eu ver aqui, vão acumulando ali. Só que aí fragmentos dessa plaquinha acabam se soltando e ficam circulando pela corrente sanguínea. E ela não sai da corrente sanguínea, ela vai continuar passando pelo encanamento. Só que aí o encanamento ele vai afunilando cada vez mais. Ele vai de uma artéria maior, vai para uma menor, menor, principalmente na região cerebral, que é onde a gente tem as microartérias. Aí um pedacinho dessa plaquinha vai lá e interrompe a passagem sanguínea para uma determinada região do cérebro. Como que isso chama? AVC. O AVC isquêmico,
Por que isquêmico? Porque parou de ir oxigênio para aquela região porque tá tampado. Entupiu. Como entupiu, o sangue não tá mais indo lá, não tá mais indo oxigênio, e as células que não Morre. estão tendo aquela vascularização começam a entrar em morte. Elas entram em morte em minutos. E a gente fala muito da medicina isso, né? Que tempo é cérebro, tempo é coração. Então também pode dar o quê? Infarto Infarto. agudo do miocárdio, porque pode entupir o coraçãozinho ali por conta de que soltou uma placa, coisas semelhantes. Então, o acúmulo de placas, e bem o Edinho estava falando ali nas artérias, mas principalmente nas bifurcações. Por isso que aqui em carótidas tem muito, porque daí bifurca, né? Imagina, tá indo Engalha é mais fácil. tá indo o fluxo de sangue, tem a bifurcação e começa a acumular a plaquinha ali exatamente pelo fluxo de sangue. Por isso que a pressão alta, ó, você que tem pressão alta, o seu parente tem pressão alta, acho que é besteira tratar, vai com a besteira. Besteira é a gente não tratar. Besteira, é claro, primeiro, mudança de estilo de vida, o próprio emagrecimento já melhora muito. Melhora na alimentação. Mas se você não consegue melhorar isso ainda, pelo menos o remédio. Ah, mas o remédio vai me matar? Não vai. O que vai te matar é esse seu estilo de vida teimoso de não fazer pelo menos o remédio. E olha quem está falando, uma médica que trata com vitaminas e minerais e tudo aquilo que outros médicos também falam mal. Então, eu quero a sua saúde. E se a sua saúde, nesse primeiro momento, precisa de medicamento, use medicamento. E vá, né? Tapa, por enquanto, baixa a poeira com medicamento e depois vai ajustando as outras questões do estilo de vida. Então, nasce a primeira orientação para o seu colesterol e suas placas de colesterol. Ó, estatina. A estatina é o medicamento mais prescrito do mundo, tá? E até uns anos era o mais. E existe muita polêmica em relação a ela, mas é inegável o quanto ela tem poder de estabilizar a placa. O que é estabilizar a placa? A placa tá ali, já grudou, já tem placa, cara. Já tem. Já fez uma lesão e ela já fez uma plaquinha, esse mastócito macrófago já fez, ele já fez. A estatina, que é aquele remédio que a gente chama de estatina, né? Mas é a rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina. Essas ajudam na estabilização da placa. E ela também ajuda a diminuir o fluxo dos caminhões chegando. Então ela ajuda, gente, ela ajuda de fato. Tem efeito colateral, estatina? Tem efeito colateral, como todo medicamento. Mas quando a gente coloca ela numa balança, em risco-benefício, ela apresenta muito benefício em prevenir esses casos. Então, quer ver que se a pessoa já teve um AVC, já teve um infarto, tem que tomar estatina pro resto da vida, doutora? Tem. Ai, que ruim. Ruim é morrer. Ruim é você não estar cuidando da sua saúde, isso é muito ruim. Então, a estatina, ela tem uma coisa que incomoda muitos pacientes, né? Que é a fadiga, a dor no corpo, a estatina pode causar, e sim, ela pode causar. E por que ela pode causar isso? Porque quando a gente usa a estatina, ela bloqueia uma via de formação de colesterol, que é a via que a gente chama do mevalonato. E essa via, ela também bloqueia a tal da coenzima Q10. Dentro do nosso corpo, a gente produz coenzima Q10. Ela não é só um suplemento, ela vira um suplemento por conta. Então, a gente produz coenzima Q10. Ela é extremamente importante para a saúde da mitocôndria, para a gente gerar ATP. Então, se tu toma estatina, tu bloqueia essa via. Quando eu vou prescrever estatina para um paciente, eu sempre prescrevo coenzima Q10. E digo mais, tá? Já que só tô falando, né? Eu digo mais, tá? Eu tenho um colega que ele faz cardiologia e eu já falava da coenzima Q10 pra ele há muito tempo. Eu já enchi, né? Já no ouvido dele. E ele, como ele faz cardiologia, tipo, besteira isso, né? Só que agora não, faz um ano que ele me contou isso. Já estão começando a falar de coenzima Q10 dentro das residências de cardiologia também. Isso é um avanço. Beleza que atrasou muitos anos, muitas décadas. Mas pelo menos já estão falando, né, Jim? O que tu me disse? Já é um baita começo, né? Porque sabe que essa informação mais específica dentro das especialidades médicas, elas demoram um pouquinho para chegar, porque é muito tradicional, né? O pessoal vem com as condutas e
com as condutas de maneira geral, muito repetidas ao longo desses anos aí nas residências, né? Então a gente sabe que para entrar diretriz à base de um estudo novo não é tão simples, mas se tá começando é ótimo, né? Juliette, tu falou ali, né? Engraçado que as pessoas têm um medo danado de morrer, né? Eu, na minha opinião, sabe por que que eu tenho bastante medo, principalmente com essas doenças? Porque, por exemplo, o AVC, o acidente vascular ali, cerebral, ele é uma doença que ela vai deixar uma sequela. A gente não sabe o tamanho dela ainda. Mas ela vai deixar muitas pessoas acabam com uma sequela muito grande que muda totalmente a perspectiva de vida. Muitas acabam numa cama, precisam de auxílio para se alimentar, precisam de auxílio para ir ao banheiro. Então, olha só sabe? Então, eu sempre falo assim, quando a gente está tentando conscientizar para o meu pai, por exemplo, que a gente tem um pouco mais de liberdade para ser um pouco mais incisivo, assim, quando a gente está falando sobre saúde, eu falo, eu não vou cuidar tu aí numa cama por negligência, por vontade própria. A gente, ninguém tá a escape de acidente e tal. Mas quando a gente tem a decisão de realmente diminuir o risco disso acontecer, é responsabilidade nossa, né? Então é o que eu sempre falo, a gente tem que fazer o mínimo necessário para. Nem o danado do remédio a gente tá tomando. Bom, tu já chegou nessa situação, né? Já tô ali, já tenho muita placa de colesterol, já tô nessa situação. Não é uma questão de julgar. Não é o nosso papel médico te julgar. Nosso papel é tentar te ajudar no ponto que eu te encontrei. E no ponto que eu te encontrei, tu tá assim? Faça. E daí a gente vai melhorando o estilo de vida. Daí, aconteceu algo, né? Não tá escape, nós não somos. Sim. Não, médico não é Deus, médico não define nada. Médico te auxilia a fazer o que você precisa fazer. Número 2, pra gente ajudar nessas placas de colesterol que elas já existem, elas já estão lá, é o exercício físico. Uhul! O exercício físico, ele estabiliza a placa muito semelhante às estatinas. Tá? Então, a placa, ela ajuda a placa a não soltar. Porque tem muito medo, né, Dinho? As pessoas acham que o exercício que é o cara que solta a placa, né? Porque aumenta o fluxo sanguíneo, daí a pessoa associa, né? Agora vai aumentar o coração, vai bater mais rápido, vai deslocar essas placas aí. Muito pelo contrário, né, Julia? Ele ajuda a estabilizar mais. Porque o que acontece? E muitas placas dessas, a gente realmente, se não for uma intervenção invasiva, que é a cirurgia, ou até como é que chama lá, que bota a molinha lá, como é que é o nome disso aí? Stent. O stent lá, tu não consegue mais diminuir essa placa. O que a gente tem que fazer é estabilizar para ela não se mexer. Né? Não aumentar, óbvio, né? Para não diminuir mais ainda a luz do vaso ali, né? A passagem do sangue. Mas o que a gente tem que fazer agora é deixar ela paradinha, bonitinha ali, para ela não aumentar e não sair dali. É isso que a gente quer fazer, né? Quando chega em casos muito extremos, aí sim, só intervenção cirúrgica, né? Através da molinha ali, do stent, ou ainda mesmo, em alguns casos, tem que abrir, né? Tem que abrir e fazer a desobstrução ali. Arterectasia, se eu não me engano, que é o nome. A gente abre mesmo, é cirúrgico. A gente não, né? Os médicos que fazem isso, né? Ele abre, faz uma raspagem ali, tá? Só que são casos selecionados, obviamente, né? E um jeito de a gente fazer, eu acabei não falando, mas eu vou falar, é ultrassom, gente, das carótidas vertebrais. E o ultrassom não dói, é um exame que é relativamente barato, que o SUS faz, o SUS ele oferece. Às vezes demora uma fila uma vida inteira, né? Mas eu te orientaria a fazer e investir nesse exame, porque ele já vai me dar uma carinha de que você tem ou não tem placa. Eu particularmente peço para todas as minhas pacientes que eu vou fazer reposição hormonal. Se tem placa e já passou da janela do tempo, eu não faço estradiol. O estradiol, ele desestabiliza a placa quando a gente reutiliza, a gente volta a usar. Então, isso é muito importante. Esse ultrassom, né, nas carótidas aqui, ele já vai me dar uma noção. Porque se você já tem ali num calibre grande, que é esse aqui, imagina no seu coraçãozinho. E assim, né? Não use isso como desculpa, porque às vezes o pessoal faz, isso é a minha mãe. Não, o médico falou que tá com um pouquinho de placa, mas tá bem tranquilo. Lembre-se que ela tá acumulando ali, praticamente é o único lugar que a gente consegue ver com o ultrassom por causa do calibre aqui da região que ela fica. Mas tu tá acumulando placa em todo o restante da malha arterial, e todo o sistema já tá com acúmulos. E aí não, aqui na passagem da carótida tá legal, a luz ali, o vaso tá com bastante fluxo ainda, porque ela tem um calibre legal. Agora, numa artéria menor,
a gente tem interrupção igual, assim, sabe? E aí eu falei pra ela, porque a minha mãe come muito carboidrato, que é o danado, assim, arroz com massa junto, Que assim, também é pão, ruim pão, para o colesterol. E talvez é isso que as que pessoas confunda, né? precisam saber. O colesterol, ele não vem só da gordura. Sim. Ele também vem do excesso de Na carboidratos. verdade, esse que é tão maléfico, claro, excesso de gordura é ruim, mas esse que realmente é assim, o tiro é certo que vai prejudicar alguma coisa. É carboidrato, é a gordura que é formada através do carboidrato. Isso é extremamente agressivo para a saúde. Não, e tu sabe que daí a tua mãe tava me contando, toda feliz que ela teve, né? Que ele fez o exame da carote, daí deu tudo ok. E que ele disse que os meus exames estão bons. Daí eu fiquei bem feliz por ela, que a minha sogra ela tem uma vantagem, uma qualidade na vida dela, assim, que é o exercício físico. Ela faz, ela caminha, ela treina. É bem legal isso, assim. Ela construiu isso como hábito da vida dela, é muito legal. Daí quando ela falou que os exames estão bons, eu falei assim: tá, mas agora deixa eu olhar com os meus olhos. Eu quero ver essas vitaminas aí, se estão boas mesmo ou não, né? Que a gente não sabe, né? A gente tem as referências, é de 30, vitamina D, de 30 a 100. 30 é bom? Pra mim não é. Né? Até porque ela também é gordura, né? Ela é base para fazer muitos hormônios e qualidade de vida, enfim. Mas o que é engraçado dessa situação, que foi o que o Edinho pegou no pé dela, é que ao longo do tempo, desde que eu conheço o Edinho, a gente casou e tal, a minha sogra engordou muito. E engordar é fator de risco cardiovascular, fator de risco para AVC. Então, hoje ela não tá com tanta lesão. Porém, se eu fosse esse médico dela, eu falaria o seguinte: já tá se escapando, tu tá se escapando. Então emagrece logo pra daqui 5 anos tu não ter essas placas. Porque se tu não emagrecer, elas vão chegar. Verdade ou não é? Não, é sobre isso, mas sabe qual é o problema? Eu conheço o médico da mãe, nada, não é uma relação pessoal, né? É uma relação que a gente sabe. O próprio médico dela é um profissional muito bom, conhecido na nossa região também, só que ele deve estar uns 20 quilos acima do peso. Então, sabe, fica um pouco difícil a pessoa absorver a ideia de passar essa mensagem, né? Que a qualidade, a composição corporal, ela é determinante para o teu futuro. Talvez agora os marcadores estejam Agora tu legais. se escapou. Agora. Só que assim, é como eu falei, e essa conta vai chegar. Talvez para ti daqui a 1 ano, talvez para o outro daqui a 5, talvez nunca chegue. Eu não sei, a gente não sabe. O que se sabe é que vai chegar a conta. Que a gente trabalha com prevenção. Então, pra gente é muito natural isso, né? E isso é o bonito da medicina. Nem todo mundo trabalha com as mesmas coisas e é isso que faz ser Tá tão tudo rico bem, e né? se ajudar, né? A parte cirúrgica mesmo é maravilhosa e eu não sei fazer nada da parte cirúrgica. Então, eu preciso disso e a gente precisa uns dos outros. Não um é melhor que o outro, mas um precisa uns dos outros, né? Por E isso. nós da prevenção também somos muito importantes. Porque quanto mais a gente encher o seu saco, menos você vai precisar, né, se expor a cirurgias tão invasivas como essa. Vamos pro terceiro caso aqui, esse aqui é massa, que vai ajudar no colesterol, esse aqui é polêmico, ó, vou até esquentar minha mãozinha, que se chama tireoide. Uma tireoide que não está boa, ela auxilia no acúmulo de colesterol. Isso não é só a Juju aqui falando, tá? Isso é a ciência falando, porque a tireoide, ela produz hormônios metabólicos que aceleram o nosso metabolismo, né? Eu costumo dizer que ele põe fogo na célula, né? Faz funcionar. E os estudos mostram que ao cuidar de tireoidite subclínica, ou seja, vamos lá, eu olho lá no meu exame e o meu TSH, que é o hormônio que manda a tireoide produzir, quando ele começa a aumentar muito, significa que ele tá gritando com a tireoide. Ele tá falando, tireoide, trabalha! Só que, em alguns casos, o médico, ele espera passar dos valores de referência, que é 5,5, se eu não me engano, pra de fato tratar. Só que, o que a ciência já mostra? Que acima de 2,5, eu já tenho uma tireoidite subclínica. Os números ainda são subclínicos, mas eu já tenho coisas ruins acontecendo, inclusive acúmulo de colesterol. Então, os estudos estão mostrando que cuidar, até mesmo só a levotiroxina, que é o T4, já ajuda a ajustar o colesterol, principalmente em pessoas que têm um estilo de vida maravilhoso, até ontem tinha um colesterol normal e do nada o colesterol começou a ficar ruim, subiu um pouco, não tanto, daí tu vai ver, ele já tá com um TSH acima de 2,5, 3.
Tu vai tentar ajustar a tireoide, claro, né? Com os ingredientes principais ali, as vitaminas que eu sempre faço. Mas a gente já pode lançar a mão, dependendo do estilo de vida do paciente, de já tratar essa tireoide para não deixar esse malefício acontecer. O que tu tava se sacudindo aí? Hoje o Edinho, ele tá, assim, estiloso, né, gente? Conta pra nós por que tu tá com esse óculos aí. Meu óculos, meu new glass. É um óculos Esse- biohacker. Esse óculos aqui é muito legal para exposição à tela, né? E daí, como eu tô me adaptando a usar, eu tô usando ele direto justamente para me adaptar, mas ele bloqueia essa luz que o celular, que o notebook, eu trabalho muito no computador, né? Então, essa aqui, essa lente amarela, uns 70% da luz azul ela bloqueia. Uma função muito legal na prevenção de lesão, na parte cognitiva aqui da visão. Ai, meu Deus do céu. Bem massa isso. Tá, então vamos lá pro... o que mais que a gente pode controlar placas, ajudar a diminuir placas, é a questão das partículas, que eu já acabei explicando no início do nosso podcast. As apolipoproteínas, essas placas que estão no caminhão, quando a gente diminui excesso de alimentos, a gente diminui também a exposição à criação dessas novas placas. Quando a gente cuida de alguns alimentos que a gente come derivados de gordura, a gente também diminui a quantidade de colesterol. Então, esse negócio de que tu pode comer à vontade, bacon, ovo, à vontade, nada é à vontade, não existe à vontade. Ainda mais pega você que não está metabolicamente organizado, pega um paciente que não está, e geralmente, né, essa filosofia vem de pacientes que não estão metabolicamente, não digo pacientes, né, eu digo alguns gurus, assim, que acabam, enfim... A pessoa tá toda metabolicamente atrapalhada, tá acima do peso, não tá dormindo bem, não tá fazendo exercício, e daí começa a comer um monte de colesterol. Não, e parte da premissa é que colesterol, tudo que tem muita, a gordura é basicamente a molécula que tem mais caloria. E aí tu vai comer um monte disso, é um monte de caloria. Um monte de caloria vai fazer o quê? Tu ganha peso. Tu ganhando peso vai fazer o quê? Mais colesterol, mais metabolismo inflamado. E aí o ciclo é sobre isso. Então, Tem que diminuir a exposição de partículas de colesterol, sim. Claro que existem algumas gordurinhas que são melhores, são as gorduras insaturadas. Então, os azeites de oliva, os óleos de linhaça ali, da aquelas própria sementes, sabe como é que é o linhaça, nome? A oleaginosa, as oleaginosas. castanha, essas coisas Tá, aí, né? então são melhores, sim. Os óleos aquelas óleos aí dessas coisas não são os melhores. Manteiga, que as pessoas dizem, é ótimo, não sei o quê. Cuidado com o excesso. O óleo de coco o óleo de coco, ele é aquele negócio que é em cima do muro, né? Que tem ali as seitas de um lado e do outro, né? Então, o óleo de coco, ele tem muitos fatores anti-inflamatórios, ele tem alguns benefícios, só que ele em excesso, ele aumenta e pode sim atrapalhar o teu colesterol. De novo, a gente tá tentando melhorar o teu metabolismo. Então, não dificulta com polêmica. Não vale a pena colocar o teu corpo em polêmica, tá? Vamos combinar assim? E por último, de terreno biológico. A gente fala muito aqui no Evolua Podcast, na nossa vida, para os nossos pacientes. Quanto mais eu conseguir controlar o meu terreno biológico, eu vou conseguir melhorar o número de placas, eu vou conseguir diminuir os riscos que o excesso de colesterol causa. Quer ver um que ajuda muito no terreno biológico? Homocisteína. Homocisteína é um marcador de inflamação. É como se fosse... Vamos ver. A homocisteína, ela pode fazer mais buracos no asfalto. Mais ou menos isso. É um lixo, um acúmulo de lixo. E ele precisa ser retirado, essa homocisteína do asfalto. E ela é retirada por 2 caminhões de lixo, para não deixar fazer um buraco ali e não fazer mais placas. E um caminhão de lixo, ele é de vitaminas, que são a vitamina B12, B9 e B6, só que da forma metilada. Metilcobalamina, metilfolato, precisa ser da forma metilada. Se eu não tenho essa forma metilada, eu não consigo ajustar a homocisteína. E um outro caminhão de lixo, ele vem da metionina, que é produzida no fígado. Então, o fígado sobrecarregado, ele pode sim desajustar a homocisteína. E esse acúmulo de homocisteína favorece o acúmulo de placas. Não é besteira, não é charlatanismo, não é nada disso que vocês escutam por aí que é. Tem que ter níveis controlados de homocisteína, porque ele pode sim aumentar placas, riscos cardiovasculares num geral. Tá? E veja, a homocisteína ela foi descoberta ao mesmo tempo que foi criada as estatinas.
Então, por isso que eles viram inimigos, né? Só que eles não são inimigos, eles são amigos, é todo mundo para o mesmo fim. Só que na época eles não queriam que a homocisteína viesse à tona, porque eles queriam vender estatina, né? Tanto que o cara, ele ia ganhar o Nobel, alguma coisa assim, ele foi tirado da universidade, foi lá na década de 1950, alguma coisa assim, tá? Mas eles foram descobertos ao mesmo tempo, a homocisteína e a estatina para tratar o colesterol. Sendo que podia ser os dois, né? Ah, sem dúvida, né? Mas é uma É, briguinha de ego. E é. assim, vale lembrar Não, você, e nosso briga assim, inscrito. né? Sabe, tudo é o que move a humanidade, infelizmente, né? Mas assim, não mude a sua prescrição, não pare nem comece a tomar nenhum remédio sem conversar com o seu médico. De Seu médico de confiança. confiança, né? Escute-o. Ah, ele prescreveu? Tome. Mandou parar? Pare. Enfim, ou procure um outro profissional, mas não faça isso por causa de um vizinho ou por causa de um vídeo que você viu aqui na internet. Isso é fundamental, né, Júlia? E nem, ó, eu vou falar bem a verdade, eu falo isso de verdade, tá? Nem que esse vídeo seja nosso. Se Sim. o seu médico realmente é de confiança e você está melhorando a sua saúde, e eu falei algo contrário, siga o seu médico que você está melhorando Até a sua porque o saúde. médico tem acesso a uma coisa muito importante, que é todo o contexto da Da sua sua vida. história, da sua vida, né? A gente está falando aqui de casos isolados, de pontos isolados, de fontes, né? Que isoladamente a gente tem essa conduta. Quando a gente tem algo, né? Ou a informação total, provavelmente ou possivelmente mudaríamos, né, a conduta, né, Júlia? E dito isso, eu já quero deixar essa informação, porque muita gente comenta aqui, como é que eu faço para ter uma consulta? Como é que eu tenho acesso? Queria o e-book de não sei o quê. A gente tem muito material, a gente tem muita possibilidade de te ajudar, né, mesmo à distância, né? A gente tem muito paciente que a gente acompanha o tratamento de forma online. No primeiro comentário do vídeo aqui tem acesso ao nosso WhatsApp. Tu clica lá, tu vai falar com o nosso time e aí tu passa a tua necessidade, que o nosso time tá treinadinho lá para te levar para o melhor caminho. Às vezes é uma consulta, né? Às vezes é um material que a gente tem lá, um dos nossos e-books. Enfim, é isso que eu queria deixar essa mensagem para você. Né, Júlia? Resumindo, o colesterol em excesso, ele é ruim e precisa ser tratado. Não leve tudo ao pé da letra, não tenha medo de medicamentos quando precisa ser usado, mas acima de tudo, vamos trabalhar na prevenção, sim. Vamos cuidar do teu terreno biológico, vamos desinflamar esse corpo, vamos perder peso. Não peso por estética, mas um peso em que cuide desse terreno biológico, desinflame, melhore a sua qualidade de vida. É claro que eu não quero te remediar a goela abaixo, mas o remédio, ele pode nos ajustar e nos ajudar a que você alcance essa qualidade de vida que você muito almeja. Beijo pra você, nos vemos nesse próximo vídeo aqui, ó. Clica aqui e continue com a gente. Tchau, tchau.